se você estivesse à deriva em um balão de ar quente e se perdesse no meio do nada, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Amy e o Zack tentando escapar desse balão descontrolado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o caos em turbulência. Esse casal não imagina o perigo que vai passar nessa viagem de balão. Começamos com o Zack assinando alguns papéis da empresa dele, mas a coitada da funcionária acaba derrubando a xícara de café que o empresário havia pedido, só que ele só faz uma brincadeira e continua assinando. Após essa reunião, um dos engravatados se aproxima do magnata e agradece por ter sido mantido mesmo em meio às demissões em massa, e o Zack garante que isso foi feito pelo jovem ter feito um bom trabalho. Acontece que nem todos parecem satisfeitos, pois do nada, um dos funcionários demitidos, que se chama Hans, surge acusando o Zack de estar prejudicando as pessoas, ainda mais pelo fato de ele ter demitido todos os colaboradores mais velhos. E por mais que o coroa tente negociar e até sugerir reduzir o próprio salário para poder continuar na empresa, o chefão continua firme na decisão dele, até que o maluco saca uma arma para ameaçar o cara. Nessa hora, é claro que o Zack se desespera, a ponto de tentar jogar no emocional do doidão e lembrar que todos são amigos, além de colocar a família e o casamento do homem em jogo. Nisso, o Zack lembra que também é casado, e a mulher dele é professora de jardim de infância, e como ela infelizmente perdeu a criança que o casal estava esperando, eles estão tentando ter um filho novamente. A princípio, até parece que o atirador se comove com essa história, mas já é muito tarde pro coitado, que simplesmente desloga do servidor na frente de todos. É claro que essa cena brutal deixa o Zack em choque, e mais tarde, ao ligar pra Amy, o cara não esconde que tá abatido, e deixa claro que precisa dela o quanto antes, mas ele terá que esperar, porque os dois só vão se encontrar amanhã. Depois dessa ligação, a professora vai preparar as malas, e ao anoitecer, vemos o marido dela em um bar, onde ele ouve a Julia discutindo com o barman por causa de azeitonas. Como o sujeito deixa claro que não pode dar azeitonas para a mulher sem uma bebida, o Zack decide pagar um drink para a mulher conseguir o que quer. Assim ela logo se senta ao lado do magnata. Aí os dois começam a conversar, e ao contrário dela, que é louca por azeitonas, o homem não é muito chegado. Nesse momento, o empresário pede um drink, e na hora em que a moça acha que ele tá ali a trabalho, o cara começa a explicar que irá viajar para as Dolomitas ao lado da esposa, fora que essa viagem vai ser bem luxuosa e com direito a tudo. Então a Julia pergunta se a Amy curte azeitonas, e quando ele responde que não, a espertinha comenta que opostos costumam se atrair. Assim que ela dá essa flertada sem vergonha, a sacana admite que essa viagem parece perfeita, e o ricaço comenta que o casamento dele tem passado por maus bocados. Dessa forma, a mulher até pergunta o motivo, porém logo percebe que tá sendo invasiva, e ao ser questionada sobre o porquê de estar ali, a Julia revela que tá esperando um amigo. Só que quando os dois fazem um brinde, a morena fala que o amigo dela não vai chegar, o que faz o Zack deixar claro que já percebeu a maldade da interesseira, e por isso não vai rolar nada. É claro que a sacana ironiza esse comentário, e a tensão entre os dois vai aumentando. Aí no dia seguinte, vemos o magnata reunido com a Amy, e contando sobre a confusão que rolou na sede da empresa. Ao saber disso, a professora conforta o marido, e enquanto tudo parece bem, a moça vai falando sobre o caminho com o motorista, e o Zack recebe uma mensagem da Julia do nada. Nesse ponto eles começam a discutir, pois de um lado, o idiota infiel tá tentando dar um pé na bunda da mulher, e do outro, a interesseira tá cobrando uma grana pelo silêncio dela. E como o cara se nega a fazer esse pagamento, ele apenas ameaça a Julia com advogados, e mente para a esposa ao dizer que tá resolvendo alguns problemas do trabalho. Um tempo depois, uma funcionária do hotel aparece para servir o casal, e o Zack nota que a perseguidora dele também tá hospedada ali, o que claramente deixa o canalha desconfiado. Sem contar que a maluca também mandou mais mensagens, mas o cara não deixa isso estragar a noite, e mostra que pediu pizza de abacaxi pra Amy. E que pizza feia, hein, galera? As do Brasil aqui são muito melhores. O pior de tudo é que o cara fez um chefe italiano cometer essa atrocidade, já que para um italiano colocar esses recheios é praticamente um pecado. Aqui no Brasil eles iam pirar, mas fora isso, o casal parece bem, até o ponto em que o homem tenta a sorte com a coitada, que mesmo se esforçando ainda não se sente bem pra relaxar, já que ela infelizmente se culpa pela perda do bebê. No dia seguinte, os dois conhecem o Harry, que é o guia responsável pelo passeio, e ambos se surpreendem ao descobrirem que o coroa também é americano. Aí ele começa a dar as instruções de segurança, que se baseiam em não fumar ou usar um vape, não jogar coisas para fora da cesta, além de precisarem avisar caso possuam um problema de saúde ou gravidez. Enquanto isso é explicado, alguém chega de carro e se aproxima do balão, e na hora em que o Harry encerra, deixando claro que eles não podem mexer nos mecanismos de transporte, descobrimos que a Julia vai embarcar. Obviamente, o infiel tenta desconversar com a Amy, a ponto de pedir para eles irem embora, já que a preferência era um voo apenas para os dois. O azar dele é que a professora insiste para ambos ficarem ali, e até puxa um assunto com a Julia, que se diz praticamente obcecada por viagens em balões. Desse jeito, eles distribuem o peso. O Zack e a Julia ficam lado a lado, e ao ser confrontado pelo Zack, a golpista lembra que é só ele pagar e nada de errado vai acontecer. Bom, galera, vamos começar pelo sem vergonha do Zack. Por enquanto, não fica claro se ele traiu fisicamente a Amy ou não, porém já dá pra bater o martelo que ele traiu a Amy de outra forma.
pois ficar de papinho com uma estranha no bar é no mínimo ridículo pra mim pelo menos. Quem acha que ficar flertando com estranhos é normal, deveria ver o parceiro fazendo a mesma coisa, pra ver se é tão legal assim. Aí se os dois gostarem, bom, aí é outra história, né? Mas pelo jeito não é o caso aqui, galera. Só que voltando um pouco sobre o atirador na empresa, a empresa do Zack parece ser bem grande, e geralmente esse tipo de prédio possui detectores de metal na entrada, ou pelo menos seguranças, e geralmente funcionários que foram desligados não são autorizados a entrar no lugar sem um motivo pertinente. Então algum segurança cometeu uma bela cagada ao deixar o Han subir, ainda mais quando tá rolando essa festinha idiota após demissões em massa. Isso vai extremamente contra a ideia de que o Zack realmente está se sentindo mal com as demissões, afinal o cara e os outros executivos estão comemorando. Pelo menos o Zack tentou desescalar a situação verbalmente. O problema é que esse cara deve ter vários inimigos por gerir o negócio dessa forma, e sair soltando informações pessoais assim pra todo mundo ouvir pode virar um tiro no pé a longo prazo. Mas voltando à safadeza que o cara fez no bar, além de ser burrice, ele ainda estava entregando informações pessoais para uma completa estranha, que acabou de dar um chilique no balcão por causa de azeitonas. Fora o fato de que o cara não devia estar pagando bebidas para estranhos, pois é dessa forma que você atrai sanguessugas. E assim, galera, o local em que eles estavam me parece ser de um certo poder aquisitivo, ainda mais na Suíça, né? Então, mesmo que muitos ricos deem chilique, no fim a pessoa teria o dinheiro para comprar o bendito drink e comer as azeitonas. Então não tinha motivo nenhum para ele se meter. Mas mesmo assim, se ele quisesse ficar pagando coisas para desconhecidos, apenas para ter paz, pelo menos que fizesse de uma forma discreta, sem ficar na cara que foi ele que pagou só pra mulher parar de gritar. Se bem que na minha opinião, o melhor era reclamar que estava sendo incomodado pela gritaria, ou se retirar do bar. É bem melhor do que ficar dando corda pra gente maluca. Ainda mais que o Zack falou coisas extremamente pessoais pra mulher. E bom, qualquer pessoa que tiver dinheiro que nem o Zack, deve ser inteligente o suficiente, e também ter o caráter de não abrir brechas para ser chantageado dessa forma. E pelo jeito, o idiota do Zack tá acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Senão ele não teria dito na mensagem que os advogados dele já sabem o que fazer nessa situação. Então dá pra ver que o cara já tem mestrado em ficar de conversinha com mulher em bar e também em ser chantageado. Por fim, vamos combinar que a Julia não é nenhuma santa. Ela está chantageando o cara, né, pessoal? E digamos que esse lugar que ela escolheu para jogar uma carta da final não é nem um pouco bom, né? Daqui a pouco eles vão estar nas alturas. E se você considerar que eles estão nas Dolomitas, uma cadeia montanhosa onde o ponto mais alto tem 3.343 metros, então, assim que eles pegarem uma corrente de ar, pode ser que não tenha como pousar de forma segura por muito tempo. E é aí que alguma tragédia pode acontecer, pois definitivamente você não vai querer um empurra-empurra em um balão. Se eu fosse o Harry, eu já ficaria esperto com essa troca de olhares, ainda mais que o Zack queria cancelar o passeio após ter visto a Julia. Então, pra minha segurança, eu cancelaria esse passeio aí, devolveria a grana e alegaria que é por motivos de segurança. Esse velho tem experiência, e dá pra ver que ele percebeu a tensão entre o Zack e a Julia. E se o Zack tivesse o mínimo de inteligência, o cara poderia ter ido até o Harry para falar que estava sendo extorquido pela Julia, ou que a mulher estava perseguindo ele. Dessa forma, o Harry também poderia cancelar o voo, mas digamos que inteligência não é o forte desse cara. Conforme a viagem começa, o Harry vai arrumando a altitude e guiando o trio, e depois dele usar o rádio para confirmar que está tudo bem, o casal conversa com a Julia. Afinal, a morena comentou que lembra de ter visto ele em Zurique. Nessa hora, o magnata obviamente nega, e quando todos decidem tomar um pouco de champanhe, a Amy questiona com o que a mulher trabalha, e a golpista responde que atua cobrando dívidas, se é que vocês me entendem. E é claro que a Julia vai usando todas as brechas possíveis para alfinetar o Zack, como na hora em que ela insiste pro cara beber mais, mesmo com ele negando. Só que o fato de tudo estar dando certo, e o casal quase nem dar bola para isso, vai deixando a sacana incomodada. Daí o Harry explica que a condução do balão é basicamente controlar a altitude, já que a direção do vento muda de acordo com a altura. E o velho diz que essa é a graça do balonismo, já que os viajantes ficam à mercê do destino, o que permite a cada um ali redefinir a própria identidade e esquecer dos problemas, só que não para sempre. Fora que no passado, o condutor foi da Marinha Americana, e ao se aposentar, ele decidiu trabalhar com balões de ar quente. Aí do nada, o velho começa a cantar e incentiva os outros a gritarem. Nisso, a Amy faz o mesmo e se surpreende com um eco. Já a Julia estraga a brincadeira e pesa o clima ao dar um berro descontrolado. Tamanho é o choque que o Zack prefere nem gritar. E depois disso, os pombinhos ficam juntos, e a Julia comenta que essa viagem dá a sensação de desamparo e de estar distante de tudo. Mas são esses momentos em que você percebe o que realmente importa. Isso claramente é uma indireta pro magnata, e pra piorar, a Amy pede para a maluca tirar uma foto deles, e a fotógrafa logo alfineta o infiel, que obviamente tá bem tenso com a situação. Dessa forma, a professora tira uma foto com o condutor, e a Julia pede pro Zack fotografar ela e o Harry, quando isso na verdade é apenas uma distração para ele ler a mensagem escrita pela morena, que volta a ameaçar o cara caso o pagamento não seja feito. Aí a preocupação fica ainda maior, quando o balão vai se aproximando de um pico, só que o Harry facilmente desvia dele, e ao ser questionado pela Julia, o veterano comenta que é possível lidar facilmente com as adversidades, desde que saiba o que tá fazendo. Ao ouvir essa resposta, a
a golpista volta a usar isso como munição para dar uma indireta no Zack, pois a mulher lembra que esse conhecimento ajuda as pessoas a saírem de situações constrangedoras. Porém, essa acaba sendo a gota d'água para os dois, que começam a se alfinetar cada vez mais, a ponto da Amy começar a questionar o que está acontecendo. Até o Harry fica meio preocupado em meio a essa discussão, e felizmente ou infelizmente, uma águia dourada passa dando um rasante na cabeça da coitada, e o fato do animal ser raro faz o condutor comentar que hoje é o dia de sorte da Amy, e eu definitivamente não sei quais são os critérios de sorte e azar desse coroa aí. Daí, a surtada da Julia manda o velho dar meia volta, só que isso é impossível no momento. Sendo assim, a golpista volta a pressionar o Zack, que também se nega a cooperar com ela. A partir desse momento, a Morena vai revelando pra Amy o fato de ter bebido com o magnata, e ele vai contrapondo a Julia, e fazendo de tudo para aliviar a própria barra, e não acabar confessando a traição. O problema é que a Julia diz que relaxou com o cara, e pra provar isso, ela revela que conhece a marca de nascimento dele, o que faz o malandro desconversar sobre ela ter visto isso em fotos nas redes sociais. Dessa maneira, a versão do Zack é que ele apenas pagou uma bebida para Julia, e desde então, a doida tem tentado chantagear e tomar proveito. Tamanha é a confusão em pleno voo, que a Amy fica desnorteada, e conforme os outros dois discutem, a professora nota que o altímetro tá começando a apitar, por conta da grande altitude. Na mesma hora, o Harry abre a válvula de ventilação para fazer o balão descer. O problema é que a Julia não gosta disso, e tem a brilhante ideia de tomar a faca do veterano. Ok, eu aposto que a Julia não pensou bem nesse plano, antes de decidir chantagear um cara no balão, né galera? Pois chantagistas precisam ter a vantagem para receber o pagamento, ou seja, o segredo. E entrar num balão, ameaçando pesadamente o cara e dando indiretas, vai ficar óbvio que algo aconteceu, e ela vai perder a vantagem. E digamos que é a única vantagem que ela tem. Depois disso, só restou partir para a agressão como ela está fazendo. E isso fica perigoso, ainda mais por conta que eles tomaram um champanhe antes da treta rolar, né? Apesar do Zack ter bebido pouco, o álcool em altitude pode ser bem perigoso, pois as alturas têm menos oxigênio, o que por si só pode causar dor de cabeça, tontura, enjoo, confusão e sonolência. E o álcool justamente piora essas funções, pois ele deprime o sistema nervoso e atrapalha a coordenação, o equilíbrio e até mesmo o julgamento. Ou seja, os sintomas se somam e você pode ficar mais desorientado e ter um tempo de reação pior, além de tomar decisões burras. E por falar em decisões burras, tá difícil achar quem tá pior aqui. Afinal, o burrão do Zack fez a cagada principal e deixou uma chantageadora entrar na vida dele. O mínimo que esse imbecil deveria ter feito era pagar o que ela queria antes de subir, e depois que descer, chamar a polícia, ou até mesmo quando começassem a descer, alegando que ele estava sendo chantageado. Claro que ele iria se expor fazendo isso, mas era só não flertar com estranhos que a situação toda nem existiria, né? Além disso, o casal deveria simplesmente ignorar a Julia e parar de dar corda para a mulher, e depois ter a DR quando estiver no solo, pois a mulher pode acabar inventando o que for para ganhar a grana. Mas quando aterrissasse, a Amy poderia questionar se a mulher tem alguma prova do que aconteceu, e com as provas, era só pedir um divórcio e ficar com a metade de tudo, pois o Zack tem mais é que se lascar mesmo. Agora, depois de descobrirem o que aconteceu, não faz sentido escalar a situação estando a mais de 1000 metros de altitude. Isso é brincar com o perigo, galera. Qualquer empurrãozinho ali pode ser fatal, ainda mais com álcool na mente, mesmo que tenha sido pouco. Por exemplo, a Julia pode ter bebido mais por estar nervosa com a situação. E por falar nisso, eu tô espantado dela ter conseguido pegar a faca de um ex-Navy SEAL. O Harry já estava achando a situação estranha. Assim que a discussão começou, o velho não tinha que ficar se impressionando com a águia voando, e muito menos baixar a guarda e deixar a mulher ficar perto dele. Claramente, a Julia era uma chantagista, e pro Harry, tanto faz se o Zack traiu ou não. O velho precisava preservar a própria vida. O certo agora era manter aquele porta-faca dele sempre pro lado da cesta, dificultando qualquer acesso de terceiros, além de fazer a mulher ficar distante. E ficar com os braços abertos enquanto conversa com ela não me parece muito inteligente, né? O problema é que agora o Harry precisa focar em acalmar a Julia, para ele poder descer o balão, dizendo que se ele não fizer isso, todo mundo vai desmaiar em pouco tempo, e aí ela não vai ter como chantagear ninguém. Com a faca na mão, a idiota rende todos ali, e quando o Zack tenta negociar, o balão vai subindo cada vez mais, e o pior é que em breve, eles podem acabar ficando sem oxigênio. E no momento de distração da golpista, o magnata parte pra cima dela, e com a ajuda do Harry, ele começa a conter o surto da imbecil, até que eles acabam rompendo o encanamento de gás em meio à luta. Essa presepada acaba incendiando não só a lona do balão, como também a própria Julia, e o problema da vez é que a corda da válvula de ventilação que faz o balão descer foi queimada. Então, o condutor tranquiliza a Amy, e com o auxílio dela, se arrisca para puxar o pouco que resta do cordão que vai permitir que eles desçam. Só que quando tudo parece estar dando certo, a maluca se levanta e derruba o cara num ataque de fúria. Após essa idiotice, a Julia ainda tem a cara de pau de dizer que foi sem querer, sendo que a última coisa que você pode fazer dentro de um balão é derrubar a única pessoa que sabe pilotar ele. Como é que dá a desculpa de que foi sem querer, né? E como esperado, a falta de oxigênio começa a afetar a saúde física e mental de todos ali, e por sorte,
sorte, a Amy consegue se manter firme e ter a ideia de fazer a manutenção na válvula de ventilação do balão. Mesmo abalada, a mulher começa a improvisar, e por azar dela, a coitada acaba sendo a única com consciência dentro do balão. Logo o que resta é dar tudo de si para tentar amarrar a corda queimada. A questão é que nem ela aguenta, pois acaba desmaiando bem no meio da tentativa, e por sorte, ela fica suspensa na armação das cordas, e antes de cair, a mulher desperta e se segura por pouco. Com essa segunda chance, a Amy consegue fazer uma gambiarra e recompor a corda da válvula de ventilação. Daí a mulher acorda o Zack, e enquanto ela repassa a rota que eles vão precisar tomar, ele tem a ideia de amordaçar e amarrar a Julia. É claro que a professora acredita que o homem tá fazendo isso para calar a golpista, porém ele desconversa, e justifica que isso é pelo fato dela ser perigosa, e a resposta acaba fazendo sentido no fim das contas. Depois de conseguirem amarrar a sacana e se recompor, o Zack tenta se justificar pra Amy, que ainda tá cabreira com o fato da Julia ter conhecimento da marca de nascença dele, já que pra isso ela deveria ver ele sem roupa. E ao ser confrontado sobre o álibi dele, que era a tal foto da rede social, o espertão até tenta justificar que tá sem sinal. Porém, o Zack dá um jeito de entrar na galeria de fotos e mostrar uma fotografia em que há uma pontinha da marca de nascença. Nessa hora, é claro que a Amy continua atordoada com todas essas informações e luta para acreditar no amado dela. Acontece que eles não têm tempo para continuar com essa novela mexicana, pois logo vão se aproximando de um desfiladeiro, ou seja, a única forma de se salvar é mudar de direção. Ok galera, essa situação toda escalou rápido demais. Eu vou pontuar algumas coisas aqui. Depois que a Julia pegou a faca, ela virou uma ameaça fatal em potencial. Então a ideia principal era neutralizar ela independente de como, seja apagando ela ou fazendo ela voar sem asas, se é que vocês me entendem. E o pior de tudo pra mim é que ambos pularam em cima da mulher para conter a situação e mesmo assim ela conseguiu se mexer. Esse Zack é um baita de um bananão. Após a mulher ter virado uma ameaça, ele tinha que conter de forma efetiva a Julia, nocauteando a mulher se fosse necessário. E eu digo isso para garantir a segurança de todos no balão. E mesmo depois dela ter pego fogo, a mulher devia ser imediatamente amarrada em pé, pelas mãos e pernas, no lado oposto dos controles do balão, para evitar que ela se soltasse e fizesse o que fez, né galera? Já que ela poderia até fazer um ataque kamikaze, levando alguém junto com ela. E em vez disso, o Zack resolveu ficar batendo boca com a Amy enquanto o Harry se colocava em risco. Nem pro imbecil cuidar da maluca para ela não fazer nada contra o cara que ela já ameaçou com uma faca, né? E galera, só pra gente entender melhor, eu vou tentar explicar como é que é o funcionamento desse tipo de balão. Bom, pra subir é usado o queimador, já que a chama dele esquenta o ar dentro da lona e o ar quente é menos denso, então ele fica mais leve e o balão ganha sustentação. Agora pra descer, o piloto precisa fazer o contrário, tirar o ar quente lá de dentro, usando uma válvula de ventilação, que fica lá no topo do balão, e ela deixa o ar quente escapar. E aqui vem o detalhe mais importante, o balão não tem volante, né? Ele não vira pro lado que você quer, igual o carro ou avião. Quem manda na direção é o vento, e o que o piloto faz é controlar a altitude, porque em alturas diferentes, pode ter correntes de vento indo para direções diferentes. Aí ele sobe um pouco para pegar o vento que vai para a direita e desce para pegar outro que vai para a esquerda. E isso é só um exemplo. Então pilotar o balão é basicamente caçar a corrente certa. Por isso que esse pessoal tá lascado e perdendo tempo importante. Afinal, ficar discutindo atrasa muito o seu tempo de reação. E num balão, você precisa prever isso com bastante antecedência, pois ele não vai subir ou descer automaticamente. Se tiver que virar para os lados então, é pior ainda. O Harry deveria saber onde as correntes ficavam só de olhar para a montanha na frente dele. E sim galera, eu tô brincando né, não dá pra ver o vento. Então agora, eles precisam agir rápido para tentar consertar aquele queimador no balão para ele subir, já que balão não tem paraquedas. O que eu faria nessa situação galera é o seguinte, parece ter bastante cordas nesse balão, eu amarraria todas elas uma nas outras e colocaria o casaco amarrado na ponta. Dessa forma, eu teria uma biruta, que é aquele negócio que indica para onde o vento está batendo. Então, daria para descer a corda e checar se o vento baixo está soprando para outra direção. O problema é que esses idiotas preferiam ficar discutindo em vez de fazer algo útil. E caso não desse para fazer isso, eles poderiam pegar aquele canivete que a maluca estava usando e cortar pedaços de panos, mantas ou casacos, e jogar no balão para observar para onde vai ser empurrado. E de quebra, você tira uma possível arma da mão da Julia. A primeira ideia deles, logicamente, é deixar o balão mais leve para mudar a trajetória. E quando o Zack sugere colocar a Julia para fora, a Amy nega e eles começam a despejar os cilindros de gás para fora, além de notarem que uma parte da cesta tá danificada. Aí, por mais que a professora tenha a ideia de manter pelo menos um deles ali, o marido dela lembra que por segurança, eles precisam descartar todos agora. O ruim é que é muito tarde, e nada pode salvar os três do choque no desfiladeiro. E ainda por cima, uma rocha rasga a lona. Felizmente, o balão não despenca, mas vai murchando aos poucos. E na sequência, o casal se prepara para beber água, e a Amy decide hidratar a Julia também. E é claro que os dois voltam a discutir, porque o Zack questiona o porquê dela ter ido atrás exatamente dele, mesmo com tantos outros homens hospedados no hotel. Porém, essa discussão volta a ser interrompida, quando o trio cruza uma neblina bem densa. E essa é a chance da Julia de sorrateiramente pegar a lâmina largada no chão. Daí o empresário volta a cobrar
insatisfações a respeito das intenções da golpista com essa confusão toda, e ao chegar ao limite, ela finalmente confessa que é filha do Hans. Tendo revelado isso, fica óbvio que o objetivo dela é se vingar, já que a maluca acredita que o Zack é o culpado pelo fim que o pai dela teve. De um lado, o cara tenta se justificar, porque mesmo tendo demitido o finado, ele garante que o coroa ganhou muito bem e teve uma ótima aposentadoria. Do outro, a Julia ressalta que o pai dela trabalhou na empresa durante 40 anos, e do nada, teve uma vida arruinada ao ter sido dispensado da corporação, pela qual ele dedicou a própria vida. Além disso, a Morena zoa as roupas elegantes do canalha, incluindo as meias rubricadas dele. Inclusive, ela lembra que o Zack não se esforçou para ser rico, pelo contrário, tudo que ele tem foi herdado da família. E essa fúria acumulada faz a maluca acertar o empresário com uma estocada. Esse golpe, obviamente, deixa a Amy desesperada, a ponto dela ser obrigada a tentar acalmar a maníaca, que tá simplesmente fora de si e com um olhar bem ameaçadora. Por sorte, a louca parece ir recobrando o juízo aos poucos, mas é muito tarde, pois o cara se recompõe e acerta o rosto dela com um extintor de incêndio com toda a força. O golpe não só derruba, como também começa a colapsar a Morena, e quando ela é finalizada de uma vez por todas, a Amy tá assustada, mas ela corre para fazer os primeiros socorros do amado dela, que tá sangrando cada vez mais. Eles também conversam sobre o que aconteceu, e o Zack justifica que atacou a golpista apenas para proteger a esposa dele. Mas como não há nada que não possa piorar, o balão vai se aproximando de mais montanhas. Dessa maneira, a única forma de se livrar disso é reacender o ar quente novamente. Assim a Emily rapidamente reativa o gás. O problema é que eles continuam perdendo altura, e o mecanismo continua desligado. E novamente, o Zack sugere que eles se livrem do corpo da Julia o quanto antes. Acontece que a professora ainda não dá um fim no presunto, e sim apenas cobre, para em seguida entregar uma ferramenta pro amado dela reativar os queimadores o quanto antes. Só que o segundo desafio é o fato da crista da montanha estar muito alta, o que força eles a perderem peso para conseguirem ainda mais altura. Assim ambos vão descartando tudo que podem de dentro do balão. Porém, ao jogar uma mala contendo um cobertor de emergência fora, a Amy nota algo estranho, e quando a situação parece ainda mais crítica, descobrimos que a mulher conseguiu notar que há uma outra corrente de vento abaixo deles ao notar o movimento daquela manta. Ou seja, ela teve a brilhante ideia de na verdade perder a altura e conseguir desviar da montanha a tempo de não serem esmagados. Em seguida, os dois vão se recompondo, e a moça ainda não acredita que a Julia foi finalizada. E ao ouvir isso, o Zack começa a interpretar que a Amy está culpando ele por tudo que aconteceu, o que não é mentira, né? Isso é o gatilho para mais uma DR em pleno ar, já que a mulher logo comenta que se ele não tivesse bebido com a maluca anteriormente, nada disso teria acontecido. Nessa hora, o Zack usa de desculpa a crise de relacionamento deles, e em meio à confusão, ela acaba pisando em falso e caindo na parte queimada da cesta. Ao ver essa cena, o magnata estranhamente hesita em ajudar a própria esposa, mas ao cair a ficha dele, o idiota começa a agir e fazer o possível para conseguir resgatar a companheira. Na sequência, o Zack consegue salvar a Amy, que mesmo tendo sido salva, só consegue pensar no fato de ele ter pensado duas vezes antes de salvar ela, e o frouxo comenta que demorou por conta do estado de choque. Minutos depois, o balão começa a acelerar cada vez mais, e como se isso não bastasse, o rombo da lona do transporte vai ficando cada vez maior, o que faz a Amy concluir que eles vão precisar reparar aquele buraco, e por não haver outra alternativa, ela decide entrar em ação, e com muito esforço, a coitada vai lutando contra a tempestade para amarrar aquele rombo. Entre trancos e barrancos, a Amy conclui essa etapa, e por fim eles reacendem o queimador. Assim, a dupla consegue sair de mais dessa situação crítica, graças a Amy, né, porque esse Zack aí é um inútil. E pela primeira vez, os dois concordam que finalmente estão seguros para pousar quando for possível. O Zack também nota que o celular ainda tá fora de área, e conclui que a partir de agora, ambos precisam parar de fugir dos problemas. E aí vemos que o karma é instantâneo, porque a Amy pergunta como a Julia sabia das meias rubricadas dele. Tal pergunta pega o babaca de boca na botija, tanto que ele tenta desconversar e evitar responder com honestidade. Mas a esposa começa a colocar o idiota contra a parede. Afinal de contas, a única maneira da finada descobrir que as meias do sujeito eram rubricadas seria se ele tirasse os sapatos. E o homem com certeza não faria isso no meio do bar em que havia conhecido a Julia. Para piorar ainda mais a situação, ele começa a procurar o celular da Morena. E antes que a coitada possa achar, o Zack sorrateiramente chuta o smartphone para fora do balão. E como a Amy não acha o aparelho, a professora exige ver o celular dele, apenas para encontrar não só as mensagens apagadas, mas um vídeo gravado pela Julia, registrando o dia do encontro. Vemos que os dois começaram a relaxar, e naquela hora, a Morena jogou um verde, e chegou a comentar se o empresário não se sentia abalado com o fato do Hans ter se finalizado dentro da empresa. Ao ouvir isso, o canalha simplesmente deixou claro que o velho não passava de um lixo implorando pelo emprego, e que presenciar e vivenciar aquele sofrimento não era um problema para ele, e sim uma forma de se fortalecer. Dessa maneira, o Zack para de mentir, já que a máscara dele caiu de uma vez por todas, e por incrível que pareça, o canalha não demonstra nenhum remorso. Pelo contrário, quando a Amy começa a confrontar ele se houveram outras mulheres, ou se o idiota sequer se importa, o babaca deixa claro que só dá importância para as coisas como ter uma família, coisa que a moça não é capaz de dar a ele. Usando isso de brecha, o maluco simplesmente usa o processo de luto da coitada
coitada por ter perdido um filho contra ela, a ponto de tratar esse sofrimento apenas como culpa e autopiedade dela. Toda essa babaquice faz a Amy concluir que todo o apoio e cuidados dados pelo homem durante esse tempo foram falsos. E nem assim ele admite a culpa, porque o Zack começa a jogar na cara dela todos os privilégios que ela tem por ser casada com ele. Tamanha maldade assusta a professora, que deixa claro o fato de nunca ter se importado com o dinheiro do marido. Isso faz o canalha menosprezar o esforço dela, justamente por ela trabalhar dando aulas no jardim de infância e ganhar pouco com essa profissão. Ouvir esse absurdo faz a Amy deixar claro que irá se divorciar e tomar metade de tudo que o idiota tem, incluindo a empresa da família dele, e que vai gerenciar tudo bem diferente dele. É claro que o Zack nega essa ideia, só que antes dele conseguir se aproximar e encostar nela, o cara escorrega na parte fragilizada do cesto e fica prestes a cair do balão. Então o Zack começa a exigir a ajuda da Amy, tanto que ele deixa claro que a coitada não se safaria disso caso deixasse ele cair. Mas a essa altura, a Amy não tá mais nem aí, e pra humilhar o Zack, a mulher ainda empurra o cadáver da Julie em cima dele, fazendo os dois caírem de uma vez por todas. Então a última sobrevivente é a professora, que fica em estado de choque durante o resto da viagem, até passar por alguns galhos e finalmente pousar em terra firme. E para deixar o passado para trás e eliminar qualquer prova de tudo o que aconteceu, a Amy queima o balão e vai embora de uma vez por todas. Bom galera, temos aí mais um imbecil concorrendo ao prêmio de bananão dos filmes, e esse cara é o Zack. Ele só não perde pro Ben, porque o cara ainda conseguiu fazer algo e finalizou a Julia. É claro que isso foi só para se safar e tentar esconder a traição. Fora isso, a Amy carregou tudo nas costas, e coitada dela, né? Mas precisamos voltar um pouco aqui, pois esses dois fizeram escolhas arriscadas e também bem burras. A primeira delas foi deixar a maluca amarrada de qualquer jeito, e isso é culpa do imbecil do Zack. Como é que o cara simplesmente amarra a mulher de qualquer jeito e não procura pela faca? É muita burrice pra uma pessoa só, sem contar que do jeito que ele amarrou a mulher, ela podia se levantar e fazer aquele ataque kamikaze que eu falei antes, ainda mais levando a motivação dela para tudo isso. E sinceramente, essa motivação é bem intensa, né? Pois se for verdade que o pai dela saiu do trabalho com dinheiro e uma boa aposentadoria, ficar exigindo o trabalho de volta é mais caso de terapia do que injustiça, né? Sinceramente, era mais fácil pegar a grana e investir em outro trabalho ou tirar um tempo de folga com a filha dele. Era bem melhor do que fazer o que ele fez, né? Mas voltando lá na amarração, amarrar a pessoa nas costas assim nesse tipo de situação é só dar chance pra ela escapar, pois você não tem visão das mãos dela, e as mãos da Julia estavam bem ocupadas com a faca. Triste que ela acertou o golpe, mas errou os pontos vitais, né? Sim, nesse ponto eu já queria que esse imbecil fosse de F. Por sorte, a Emily não foi atrás do idiota, e o destino salvou eles de jogarem o último botijão do balão, pois sem ele, os dois com certeza iam bater as botas. E a inteligência e a astúcia da Amy que salvaram tudo no final. Apesar de eu duvidar muito que a mulher conseguiria se segurar daquela forma após ter perdido a consciência, mas não dá pra tirar o mérito dela de ter feito tudo, porque ela tinha se casado com um herdeiro mimado. E em vários takes, dá pra ver que talvez daria para tentar um pouso forçado, mas provavelmente eles teriam que ser resgatados depois, e seria bem arriscado, né? E ainda por cima, o idiota sairia do balão ficando vivo. Mas bora pras notas, né? O Harry tinha bastante experiência em pilotar balões. O grande problema do cara foi se impor e barrar o que estava acontecendo para ser resolvido só lá embaixo. Se ele não tivesse baixado a guarda e deixado a Julia roubar a faca dele, talvez ele ainda estaria vivo. Por isso, nota 6. Bom, o plano da Julia não era dos melhores, né? Ela escolheu um balão onde não tinha uma rota de fuga, escalou a situação e acabou sabotando o próprio plano, porque ela expôs o segredo, perdeu toda a vantagem que tinha e aí teve que surtar, virando uma ameaça física. A sorte dela é que nenhum dos caras tinha pulso firme para acabar com essa ameaça rapidamente, mas mesmo assim ela tira uma nota 1. O Zack é um completo imbecil, né galera? Tudo isso que aconteceu é praticamente culpa dele, pois se ele não estivesse flertando com mulheres aleatórias no bar enquanto é casado, ele não seria seguido por uma maluca, e nada disso teria acontecido. Então ele tira uma nota 0. A Amy, como eu falei, carregou tudo nas costas, né galera? Ela praticamente reparou o balão e ainda por cima deu um jeito no Zack. Ela ia tirar um 9, galera, porque teve alguns erros ainda, mas como ela botou fogo no balão no final, essa nota sobe pra um 9,5. Fala galera, esse foi como derrotar Turbulência. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir, e se você tem compromisso e gosta de ficar flertando com pessoas aleatórias, faça um favor pra todo mundo e fique solteiro.